Olá, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais uma aula semanal de Educação Física. A aula semanal referente ao dia 26 ao dia 30 de abril de 2021, ao oitavo e nono ano. Sejam todos bem-vindos. Boa tarde. Boa tarde, professor. Boa tarde, professor. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Tarde. Boa tarde. Que bacana, né? Hoje a gente está com bastante aluno na chamada de vídeo. Fico contente, fico feliz. Até mesmo porque esse segundo bimestre eu vou avaliar muito mais isso, a participação na aula pelo Meet. Então, um dos maiores pesos de nota será a participação. Por isso, eu vou fazer a chamada, como eu estou fazendo, né? Já teria. No primeiro bimestre, a gente já viu essa nota, vocês já tiveram peso sobre isso, mas nesse bimestre o peso será maior ainda. E aí é o mesmo critério, né? Responde chamada, eu envio lá no grupo de Educação Física, vocês conferem lá o nome de vocês e eu vou marcando. Eu vou marcando a chamada. Depois, no final do bimestre, eu faço uma média, né, para ver quantas chamadas, quantas aulas vocês participaram no momento da aula. Então, é importante que vocês participem. Aos estudantes que não participam no momento da aula, né, e ter a oportunidade de ter esse ponto de participação, essa nota de participação, que é uma das maiores notas que nós vamos ter, eu vou passar uma atividade para ele. Ou seja, uma atividade todo mês, tá? Todo mês vai ter uma atividade. Do mês inteiro, referente ao mês inteiro. Ou seja, é muito melhor vocês participarem da aula no momento que ela acontece e não precisar fazer essas atividades extra do que fazer atividade extra ao invés de participar da aula no momento que ela acontece. Tá? Então, aqui só o momento, só pela participação de vocês, só por vocês estarem aqui, estarem na lista de frequência de chamada, vocês já têm essa nota de participação. Bom, hoje nós iremos falar sobre esporte, novamente, continuando a temática, né? Todos fizeram a atividade da aula passada? Eu fiz. Eu mandei. Eu também. Eu também mandei. Mandei Vocês também. querem que eu... Certo. Vocês querem que eu confirme aqui o nome de vocês, se eu recebi ou não precisa? Fica à vontade. Pode ser. Pode sim. Pode ser. Tá. Ok, vou abrir aqui para dar uma olhada. E os estudantes que não enviaram, por favor, envie. Lembrando que nesse bimestre teremos aquela forma de avaliar, né? Dentro do prazo é uma nota, fora do prazo será outra nota. Esses critérios, pessoal, é para vocês crescerem, se amadurecer. A vida pede isso. Né? Na escola, no serviço, aonde vocês forem, vocês serão cobrados. Vocês terão um prazo. Então, eu só estou sendo mais um que está destinando um prazo para vocês. Deixa eu ver aqui. Oitavo ano. Todos usaram o link do segundo bimestre, né? Mudou o link. Eu mudei lá na descrição do WhatsApp, lá, o link também, eu cheguei a falar para vocês que mudou. Houve 19 devolutivas pelo link. Eu vou falar o nome dos estudantes. Talvez tenha estudante que enviou várias vezes. Talvez tenha isso, tá? Eu vou falar, vocês conferem. Guilherme Oliveira, Leonardo Freitas, Diogo Nobol, Maísa Barbosa, Murilo Queiroz, Júlia Yuki, Luísa Bini, Arthur Santos, Guilherme dos Santos, Ana Laura, Clara Ferreira, Kaique Miguel, Ana Clara, Murilo Xavier, Gustavo Augusto, Giovana Gabriele,
Luiz Felipe Freitas, Luiz Felipe Fontana e Cauê da Silva. Então, ninguém mandou repetido. Todo mundo mandou um. 19 devolutivos até o momento. São 2 salas. Imaginar que tem 15 alunos em cada sala, ainda falta. Tem estudante que não enviou. Bom, agora sobre a temática de hoje. Esporte, dimensões do esporte e a influência da mídia. É uma temática teórica, é um conteúdo teórico aí que a gente vai ter, tá? Então, preste atenção, se vocês não entenderem, podem me perguntar. E, se porventura quiserem depois assistir a aula gravada, tá? Lembrando que todo o conteúdo do bimestre, ele pode cair na prova. Então, é importante. Mas, além da importância da prova, do conhecimento também, porque é algo de reflexão. É algo que normalmente a gente nunca pensou sobre isso. E falta aí uma reflexão, falta aula de educação física para ponderar algumas reflexões, né? Bom, a aula de hoje vai ser um debate. Então, eu posso estar perguntando para vocês alguma coisa, vocês respondem. Bom, o que vocês acham? Eu não quero saber se é certo ou errado. É um debate, é a opinião de vocês. É minha opinião, a opinião do Murilo, a opinião do Guilherme, a opinião do Luiz, Ana Clara, Clara Garcia, a opinião de vocês. Tudo é válido, tudo importa e tudo faz sentido. Bom, quando a gente fala de treinar, bom, primeiro, dimensões do esporte e influência da mídia, né? Esporte. Quando a gente fala a palavra esporte, a gente está falando não de jogo, não de brincadeira, a gente está falando de esporte propriamente dito. O esporte é aquele esporte competitivo, aquele esporte que a gente treina. Para quê? Para alcançar o sucesso, alcançar fama, para algumas pessoas que são pobres se tornarem ricos. É um sonho, né? É um sonho. O esporte, ele abre portas. Ele dá esse sonho aos esportistas. Mas alguns visam somente o lucro, né? Ele tem a base do sonho de ser um esportista, um atleta, mas primeiro ele pensa no lucro. Ele pensa, poxa, se eu conseguir estourar como atleta, seja qual for, qual esporte for, pronto, eu me garanti na vida. É a maneira que a gente pensa. Quem teve o sonho de ser atleta, a primeira coisa que pensou é isso. Talvez o segundo plano é o amor pelo esporte. E aí é uma maneira de pensar que está errado, né? A gente pode imaginar que isso não é o correto. Primeiro a gente tem que amar o que faz. É igual numa profissão como outra. Como ser professor, como ser médico, como ser advogado, faxineiro, qualquer outra coisa. Temos que amar o que fazemos. É o primeiro passo ao sucesso. E nessa vida gananciosa, de lucros e tudo mais, por trás disso, que mantém isso, é a indústria esportiva, que é uma indústria que move muito dinheiro. Eu tenho um dado aqui para passar para vocês, que por dia, temos aí R$1 bilhão no esporte, por dia. Tá? Isso antes da pandemia. Agora, provavelmente diminuiu o valor. Mas antes da pandemia, quando não existia pandemia, né? Era 1 bilhão por dia. É muita grana por dia. Então, no mês, com 30 dias, seria 30 bilhões rodando no comércio esportivo, circulando essa grana, tá? Isso envolve aquela galera lá que joga, aposta no resultado, né? Não sei se vocês já fizeram isso. Alguém já fez já? Apostou no jogo?
Ninguém nunca postou em jogo? Não. Tem jogos online, tá, pessoal? Jogos, assim, tem aplicativos, sites. Já? Sim, jogo de basquete. Isso, então. Aí você, por exemplo, vamos supor que vai jogar amanhã Palmeiras e Santos. Quem acertar o placar ganha aí uma grana, né? Então, são jogos, como se fosse jogo de azar. Quase isso, né? Mas esse não é proibido. Rola muita grana. Além disso, tem patrocínio, aí tem a mídia que envolve, né? A influência da mídia. Patrocínio, né, que envolve dinheiro. Os clubes são patrocinados. Por exemplo, fala aí, quem patrocina o Corinthians, vocês sabem? Banco BMG. O som tá um pouco ruim, não entendi. Pode falar novamente. Banco BMG. Banco BMG patrocina o Corinthians. Então, ele investe dinheiro lá, não porque ele quer que o Corinthians ganhe o campeonato. Claro, ele quer também, né? Porque se ele está investindo, ele quer o retorno desse dinheiro. Então, se ele investe, ele compra jogador, esses patrocinadores também podem comprar jogador, né? Então, é todo dinheiro que está circulando. E depois ele pega esse dinheiro de volta. Então, é uma troca. Ninguém dá dinheiro de graça. Então, tem forma da mídia através de patrocínio, valorização da imagem do produto, por exemplo, propaganda na TV, quando a gente vê. Quando, por exemplo, jogo na Globo, vai passar o jogo Domingão, aí vai passar um jogo Campeonato Brasileiro, Copa do Mundo, qualquer outra coisa. Nesse intervalo, ou até no meio da transmissão do jogo, aparece lá no cantinho os patrocinadores. Né? Então, essa galera aí está patrocinando a transmissão do jogo. Aí eles pagam para a Globo. E imagina quantas pessoas estão assistindo ao mesmo tempo. Então, é lucrativo. O retorno vale a pena. Entendeu? É a marca dele que está estampada lá. Além de propaganda, patrocínio, vendas de pacote de TV fechada, né? Por exemplo, tem aí os Premiere da vida. Não sei se alguém assina. Tem outros canais também. Tem Sport TV, ESPN, Fox Sports. Tem várias. Além do Premiere, que é vários canais aí da Globo, né? Então, para você assistir o jogo, você tem que pagar. Tem também o EA Sport, né? O esporte interativo. EA Sport é jogo, né? Jogo de videogame. Esporte interativo. Esporte interativo também. Eles têm um aplicativo que envia notícias dos jogadores que você quer para o celular e também transmite jogo. Pelo Facebook e pela plataforma. Então, são formas utilizadas no esporte para ganhar dinheiro. Eles estão ganhando dinheiro, pode ter certeza absoluta. E são milhões. Não é pouco. Não é pouco. Tem outras formas? Tem diversas formas. Por exemplo, vamos pegar aí o Messi. A carreira dele inteira, a Adidas patrocinou. Inteira. É um patrocínio vitalício. Então ele vai aposentar e mesmo assim a Adidas vai bancar ele. Vai bancar. Não importa se ele estiver jogando ou não. Não importa. É o contrato. É para segurar o jogador. Vale a pena. Para a Adidas vale a pena. É um jogador que se você for fazer uma pesquisa, se você for pegar um dado de pesquisa, é o jogador mais acessado no mundo do esporte. Né? Lá no Google. O maior pesquisa de nome de jogador é o Messi. Então vale a pena. Então aí é aquele fato de juntar a imagem do jogador com a marca que está patrocinando. Então vale a pena. Mesmo depois que ele parar de jogar bola. O Ronaldo, o fenômeno, ele tinha um patrocínio vitalício com a Nike, se não me engano. Aí ele perdeu porque ele fez umas coisas lá. Depois que ele parou de jogar no futebol. Era pro resto da vida, mas ele cometeu uns erros lá, fora de campo, que ele perdeu o patrocínio.
Então, essas empresas, Adidas, Nike, Puma, entre tantas outras aí, não só relacionadas ao esporte também, mas outras linhas, os bancos, enfim, eles estão ganhando dinheiro, né? O dinheiro está em circulação. Uma venda de um jogador é milhões, é muita grana envolvida. E é o dinheiro circulando. Vai de um clube para o outro, vai para o jogador, vai para o empresário, o dinheiro está circulando. Então, esse é a indústria esportiva. E as dimensões? Agora vamos falar sobre as dimensões do esporte. No âmbito educacional, por exemplo. O que vocês vê sobre o esporte dentro da escola? Você fala das coisas da aula de educação física ou esportes que tem treinamento à tarde? Em geral, pode ser na aula de educação física e em treinamento também. O que vocês aprendem com o esporte nas aulas de educação física e nos treinamentos? O que vocês aprendem lá? Além, né, de ajudar com o condicionamento físico da pessoa, sempre Isso. tem ensinamento, porque a maioria dos esportes que a gente pratica, acho que todos nas aulas, é em equipe, né? Então também mostra o trabalho em equipe e dedicação, né? Muito bem, Clara, parabéns, muito bem. Então, ela citou dedicação, trabalho em equipe, e a primeira foi. Era do condicionamento físico. Isso, saúde. Bom, condicionamento físico já entra na parte de saúde também. Tá? Então, são três que ela citou. Mas aí nós temos também, além desses três que a Clara citou, temos aí respeito pelas regras. Né? Por exemplo, se vocês... Vamos imaginar que seja um esporte, que a gente está jogando na aula de educação física ou no treinamento. Um esporte, basquete, por exemplo. Tem o respeito sobre as regras. Né? Você não pode fazer algo que está fora das regras. Então, tem que respeitar as regras. E respeitar os jogadores também. Né? A gente aprende muito sobre respeito na aula de educação física. Eu acho que é a disciplina que mais aprende sobre respeito, né? Entre outras disciplinas. O respeito na educação física é modo amplo. É no conteúdo que está sendo ministrado, né? É com os colegas, sala, é de forma recíproca. Além do respeito, socialização, que a Clara também falou, trabalho em equipe, né? Além desse trabalho em equipe, só com a equipe, por exemplo, vamos supor que tenha dois grupos, grupo A, grupo B, eles precisam trabalhar em equipe, por exemplo, roda-bandeira. Tem a equipe vermelha e a equipe amarela. Né? Então, a equipe vermelha vai trabalhar em equipe com a turma deles. Montar uma estratégia para ganhar da equipe amarela. Agora, socialização seria um pouquinho mais amplo, né? Seria com a sua equipe e com a equipe adversária, porque além do jogo, além do jogo esporte, precisa ter essa socialização, precisa saber perder, precisa saber ganhar e precisa entender que a gente tem poder sobre os nossos atos. Desenvolvimento motor, que a Clara também citou, né, que é o condicionamento físico. Conhecimento corporal, que é super importante, a gente normalmente sempre esquece disso, né? Os nossos limites do corpo, o que a gente consegue fazer. Será que, vamos supor, que seja uma aula aí de salto em altura. Será que a gente vai conseguir, né? Que altura que a gente consegue pular? Salto à distância. Que distância a gente consegue pular? Né? Saltar. Qual seria essa distância? Então, seria o conhecimento do nosso próprio corpo, que às vezes a gente não conhece. Aula de dança. Talvez seria um conhecimento aí, num passinho novo, num ritmo que vocês não conhecem, ou um aprimoramento desse ritmo. Enfim, são conhecimentos sobre o próprio corpo. O convívio coletivo, lidar com as resoluções e conflitos que acontecem. Porque, às vezes,
não acontece como a gente quer, né? Por exemplo, um gol. A gente chuta a bola, essa bola vai para fora e a gente fica triste. O jogador fica triste. A equipe desse jogador fica triste. Então, é a resolução de conflitos. Calma, vai ter outra chance, né? É isso que eu ensino no treino. No meu treino personalizado, eu ensino muito isso. Porque quando um jogador ele chuta a bola para fora, ele erra o gol, o goleiro defende, ele não pode pensar assim. Eu já dou a palavra já, tá? Para você. Ele não pode pensar assim, puxa, ele não pode ficar se diminuindo, ele não pode ficar pensando que ele errou e a equipe vai perder por causa disso. Ele não pode pensar. O que ele tem que pensar é o seguinte: vou ter outra oportunidade, vou criar outra oportunidade, vou fazer o gol. Porque senão, o que ele fica pensando lá atrás, que já aconteceu, atrapalha ele, para ele desenvolver uma nova jogada, um novo chute, um novo remate, um passe, atrapalha ele dentro da quadra de campo. Tá? Então, o esporte ele é muito relacionado ao mental, tá? Ao cognitivo. Então, o jogador precisa ter isso em mente. O que foi, o que passou. Vamos criar novas oportunidades. Miguel Lopes, pode falar. Professor, eu Sim. tenho médico agora, eu vou ter que sair da aula. Tá, então deixa eu fazer a chamada. Depois aqui. eu assisto a gravação. Mas, tá, eu vou responder a chamada e aí eu saio. Tá, deixa eu ver aqui. Já sei. Pessoal, tá aberto lá o chat para vocês digitarem a senha do dia. A senha é esporte. Digitam lá. Tá? Esporte. Tchau, professor. Tchau, tudo de bom. Depois assiste a aula, hein? Tá bom. Só uma vez esporte. Esporte. Bom, continuando aí. Então tem esses conflitos que a gente tem durante o esporte, né? Que a gente precisa superar. Imagina aí no jogo oficial, como atleta, ele faz um gol contra. Ele precisa superar. Ele não pode ficar pensando, poxa, e agora? Eu prejudiquei a minha equipe. Aí vai piorar. Ele vai fazer mais besteira. Ou não vai render como deveria. Bom, também no esporte tem a questão da responsabilidade, agrega valor à educação, entre outros. Bom, falamos sobre o âmbito educacional no esporte. Temos também a dimensão do esporte no âmbito de lazer. O que vocês podem falar sobre isso? No lazer. Como o esporte ajudaria vocês a desenvolver um esporte bacana no lazer? O que vocês fazem no lazer como esporte? Alguém pode me falar? Vamos debater, vamos conversar, gente. O esporte também serve um pouco para limpar nossa mente, por isso que ele serve como lazer, né? Enquanto está fazendo. Isso, muito bem, Clara, muito bem, exatamente. Né? O lazer é a distração, né? Aquele momento que você precisa esquecer do mundo e ter um momento de socialização com outras pessoas. Alguém mais quer complementar, falar mais alguma coisa? Bom, o lazer, o lazer ele trata um pouco de políticas públicas. Por que eu digo isso? Porque o lazer ele é criado pelo órgão municipal, né? A gente está inserido numa sociedade, essa sociedade é dentro de uma cidade, e essa cidade tem prefeito, tem vereadores. Então, eles são os responsáveis pelo lazer dessa cidade, onde vocês estão inseridos. Então, a política pública envolve o lazer. E a política pública, que são os prefeitos e os vereadores, eles desenvolvem o lazer
no esporte, né, outras coisas também, outras situações, mas no esporte também, que é a nossa temática, na folga dos trabalhadores. Então, esse, para eles, é o objetivo principal, tá? Para a cidade. Então, eles pensam assim, bom, vamos fazer uma pracinha lá naquele bairro, porque quando aqueles trabalhadores daquele bairro não estiver trabalhando, eles podem se reunir lá, conversar, tomar um tereré, praticar um esporte, se tiver pista de Cooper, né? Correr, andar um pouco, né? Praticar uma atividade física, ter uma vida saudável. Então, o lazer é nessa área pública, nesse desenvolvimento aí que a gente está relatando. Mas, além disso, tem a inclusão social. Porque quando você está no lazer, em seu lazer, seja, não sendo só num órgão público, tá? Pode ser na ABB, que é privado, pode ser no sindicato, que também é privado, pode ser, se vocês considerarem o treino como lazer, pode ser dentro da escola também. Eu não vejo como lazer quando eu treino, eu vejo treinamento para destaque, para levar vocês para uma competição, mas se vocês têm em mente como meta o treinamento como lazer, então é um lazer para vocês, tá? Então, é a inclusão social. A democratização do esporte. Porque vamos imaginar um público que eles não têm como ter esporte. Não tem. Se não tiver algo criado pela cidade, vamos supor que a escola dele não tem uma quadra, né? Eles precisam de algum lugar da cidade que dê essa oportunidade para ele praticar o esporte. Então, é uma democratização do esporte. Bom, dimensões do esporte no âmbito da saúde agora. Falamos aí sobre educacional, lazer e agora saúde. O que seria o esporte na saúde? O que vocês acham? O que ele ajuda na saúde? O esporte? Isso, exatamente, Maísa. Ele ajuda na saúde. Muito bem. O meu ring light, ele fica desligando sozinho aqui. Ele ajuda na saúde. Ele O ajuda esporte. tanto fisicamente quanto psicologicamente. Isso, muito bem colocado. Muito bem. Então, a saúde não é só o físico. A saúde também é mental. A saúde também é mental. E o esporte trata muito bem isso. Muito bem. Inclusive, se for ver, a maneira mais fácil de você ter uma vida, uma qualidade de vida, é o esporte. Atividade física em geral. Fazer qualquer tipo de prática. Sem esporte, não dá para ter uma qualidade de vida. Não dá. É impossível. Tá? É impossível. Então, a saúde é sinônimo de qualidade de vida. Porque você reduz o risco de desenvolvimento de doenças, né? Por exemplo, se você não fazer a saúde, você não praticar nada, exatamente nada, o risco de você ter uma doença é muito maior. Se você pratica alguma coisa, essa prática vai movimentar o seu corpo, o sangue vai circular no seu corpo, a sua mente vai estar melhor, vai estar bem. Então, é algo integral, é uma saúde integral, de forma geral, tanto mente como física, corporal, social. E isso vai fazer com que vocês pelo menos diminua o risco de doença. Não evita, mas diminui. Isso pode ter certeza absoluta, comprovado. E tem o esporte profissional também, que a gente, vamos voltar a falar dele, que ele envolve na saúde, mas normalmente ele envolve um aspecto negativo. A gente pensa que é positivo, mas se a gente for avaliar mesmo, o esporte profissional, ele está na saúde, no âmbito da saúde, como negativo.
Tá? Por quê? O atleta profissional de alto nível, ele quer quebrar recorde. Ele quer suportar pressão, ele quer estar em competição, e isso gera lesões. De lesões que pode ser constante, né? Não sei se alguém assiste futebol internacional, por exemplo, aquele jogador do Barcelona, o francês lá, pô, desde quando chegou lá, ele tá machucado. Ele não sai daquilo. O Dembélé. O Dembélé, ele vive no departamento médico. Né? É um dos jogadores mais caros do clube, mais pagou dinheiro para ele estar lá, e não atua. Né? Então, por quê? Porque é alto nível. Então, o esforço que ele faz não é o mesmo esforço que a gente faz. E aí, sofre lesão, machuca, e envolve, e isso é dentro da saúde. Está envolvendo a saúde. Né? Tem o doping também. Então, vocês já viram vários casos de doping, né? Em Olimpíadas, que vai ter agora no Japão, tá para começar, né? Daqui de alguns meses. Na Copa do Mundo. É mais onde a gente vê. Copa do Mundo e Olimpíadas. Jogadores que é pego no doping. E é relacionado à saúde também, no esporte. E aí ele não pode praticar o esporte, porque não é permitido. Não pode ser permitido mesmo, tá correto. Mas ele usa substância química para ter uma certa vantagem no esporte. E também a gente pode falar sobre no esporte sobre a violência, né? A violência acontece, por exemplo, até no nosso mundinho aqui. Vamos imaginar que o A minha objetivo chamada então. tinha caído, mas eu já voltei. Beleza, Luiz. Você respondeu a chamada, né? Respondi. Ok. Vamos imaginar que a gente está. O objetivo entra no campeonato. Aí acontece uma briga, uma discussão, uma violência e tem agressões físicas. Então, não importa o nível do campeonato, infelizmente pode ter isso, pode ter esses casos. E isso envolve saúde, saúde mental e saúde física também. E também o que a gente pode falar no esporte, já não é saúde, né? Mas a exclusão. A exclusão, porque o esporte, infelizmente, ele exclui as pessoas. Ele inclui e exclui. Ele inclui porque tem locais da sociedade para ele praticar o esporte. Porém, ele é excludente também. Porque lá naquele mesmo local criado para praticar o esporte, ele chega lá e às vezes ele não é chamado para jogar. Ou ele é o último a ser escolhido. Por exemplo, na aula de educação física de vocês, como vocês fazem para separar o time? Escolhem duas pessoas e elas vão escolhendo quem vai ficar no time. Certo. Então vocês estão de uma forma excludente, vocês estão excluindo. Então aí, dessa forma, vocês estão fazendo um esporte de exclusão e não de inclusão. Por quê? Dois escolhem o time. Dois escolhem o time. Talvez vocês nunca repararam isso. Mas como vocês acham como as pessoas que são últimas a ser escolhidas se sentem? Isso não é legal. Então, dessa forma, vocês estão usando o esporte para excluir pessoas. Tem outras formas de fazer isso. Bom, além da exclusão, que a gente também falou na aula passada, o preconceito na mulher no esporte, né? Eu acho que no vôlei talvez não, mas nos demais esportes, a mulher, existe um preconceito muito grande com o sexo feminino. Muito grande. Quando a gente pensa, mulher no futebol, na Copa do Mundo, o que vocês pensam? Homens, só os homens agora. Mulher, pensa no estádio cheio de atletas, de torcedores, e uma partida de futebol importante. Mulher, Copa do Mundo,
futebol, o que vocês pensam? Homens. Às vezes ela joga até melhor que os homens. Oi? Às vezes ela joga até melhor que os homens. Isso, às vezes jogam melhor que os homens. Beleza. Mas uma linha de raciocínio diferente que vocês poderiam pensar também é os homens lá no campo jogando futebol, lá no campo, as mulheres na arquibancada torcendo, e essas mulheres só aparecem na transmissão da Copa do Mundo se ela tiver com decote, se ela tiver de uma forma que mostra o corpo dela. É a única forma dela aparecer. Né? Toda a Copa do Mundo tem a musa do futebol. Vocês já perceberam? Então, a mulher pode estar jogando no campo. Ela no futebol, para a mulher, não é só o corpo dela. É muito mais que isso. Então, falta valorização. E o culpado disso é a mídia. É um dos culpados disso. Se a gente pensar futebol não, esporte de luta para a mulher, é a mesma situação também. Infelizmente, é a mesma situação. Aí a gente pensa, sexo frágil, né? Mulher não serve para isso, essas coisas todas. Mesma coisa que a gente pensa no futebol para a mulher. A gente não, né? Alguns pensam sobre isso. Se a gente pensar aí, lá na UFC, mulher UFC, a gente vai pensar os homens, principalmente os homens, que é aquela mulher que carrega a plaquinha. Primeiro round, segundo round, com aquele corpão lá. E, infelizmente, chamado de ring gear. É trágico, mas é algo que precisa ser refletido, precisa ser pensado e precisa ser mudado. Para mudar, é vocês. É a nova sociedade. No momento, vocês vão ser profissional, sei lá, de alguma área aí, e pode estar mudando de alguma forma isso. Pessoal, alguma dúvida? Nenhuma, professor. Nenhuma. Então, Não, sem dúvida. certo. Então, por isso essa aula de conscientização no esporte. Vocês são o futuro. Então, se a gente mudar agora, quem sabe daqui a alguns anos, a história será diferente, né? O próximo professor de educação física, daqui a uns anos, ele pode estar falando coisas melhores, né? De outra forma, de outro ângulo, de outro ponto de vista sobre o esporte. O esporte é ótimo, maravilhoso. É necessário, precisa acontecer, mas a gente precisa pensar como ele acontece também. Bom, eu vou finalizar a chamada. Todos responderam? Sim. Acho que sim. Vou finalizar aqui. Lembrando que a participação em aula pelo Meet é uma das maiores notas, tá? E eu vou começar também a enviar a chamada lá no grupo do WhatsApp para vocês conferirem. Bom, eu finalizo a aula de hoje. Tchau, tchau. Boa semana. Fiquem com Deus. Tudo de bom. Tchau. Tchau, professor. Boa Tchau, semana. professor. Tchau. Tchau. Igualmente. Um abraço. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tudo de bom.